corredor era silencioso, elegante demais para alguém como ela. Tapete persa, mármore polido e um cheiro de madeira cara no ar. Isadora segurava a mochila com as duas mãos, suando frio nas palmas, enquanto lia novamente o número do apartamento no papel amassado. Mas ali, naquele andar de cobertura, um erro pequeno estava prestes a mudar tudo. E ela não fazia ideia de que o homem atrás daquela porta não só abriria caminho para sua entrada, como também para algo que ela jamais ousou desejar: ser amada de verdade. Antes da gente mergulhar nessa história linda e inesperada, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. E já deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história vai chegar. Por que um milionário recluso deixaria uma estranha entrar em seu mundo, se ele nem mesmo abria a cortina para o sol? E por que uma professora comum aceitaria o convite de alguém que claramente não acreditava em ninguém? Talvez porque, às vezes, o destino não bate. Ele toca a campainha errada. Isadora respirou fundo e apertou o botão. Um som suave ecoou pelo interior. Esperou. Nada. Olhou para o papel outra vez. Apartamento 601 estava bem claro, mas era mesmo esse andar? Ela virou para olhar o corredor vazio, como se esperasse alguém aparecer e confirmar. Nada. Ia desistir quando a maçaneta girou. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um homem. Ele era alto, vestia uma camisa preta impecável, com as mangas dobradas até os cotovelos, e tinha um olhar que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Cabelo escuro, barba bem feita e uma expressão entediada, como se o mundo inteiro estivesse incomodando seu silêncio. "É você?" Ele perguntou sem esconder a frustração. Isadora piscou. "Desculpa, eu vim dar aula de reforço. Acho que estou no lugar certo. É o filho da dona Márcia, não?" Ele franziu levemente a testa. "Márcia? Aqui não tem nenhuma Márcia." Ele abriu um pouco mais a porta. "Mas agora que você bateu, vai entrar ou vai ficar aí?" Ela hesitou. O jeito que ele disse não era exatamente um convite. Era um desafio, como se estivesse testando o que ela faria. "Eu acho que errei o andar. Mas você tocou a campainha. Entrou no meu espaço. Agora, estou curioso." Ele virou as costas e voltou para dentro, deixando a porta aberta. Isadora ficou parada, sem saber se aquilo era insano ou perigoso. Ela olhou de novo para o número da porta. 601. Era sim o certo, mas no prédio errado. O reforço seria no edifício Andaluzia. E ela estava no Andaraí. Nomes parecidos, bairros vizinhos. Um erro de aplicativo e pronto. Que vergonha. Ela podia ir embora. Pedir desculpas. Mas algo nela, talvez o orgulho, talvez o instinto, fez com que desse um passo. Depois outro. E então entrou. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. O apartamento era amplo, silencioso, cercado por janelas com vista para São Paulo. Os móveis eram escuros, sóbrios, elegantes. Nenhuma planta, nenhuma foto, nenhum som. Era como um museu de luxo particular. Frio, mas impecável. "Então, você é professora?" Ele perguntou, servindo-se de um copo de uísque, mesmo sendo antes das 4 da tarde. "Sim, Isadora. Ensino português e literatura. E reforço escolar também." Ele a observou por um momento, como se estivesse lendo as entrelinhas de um livro mal escrito. "Sabe que é perigoso entrar na casa de estranhos?" "Sei. Mas você não parece um criminoso." Ela sorriu, tentando aliviar o clima. "E você não parece uma mulher que bate na porta errada." Silêncio. Ela ajeitou a alça da mochila no ombro. Estava desconfortável. Ele também, de outro jeito. "Vou embora. Foi só um engano." Mas antes que ela chegasse à porta, ele disse: "Fica. 10 minutos. Me conta como é ensinar crianças burras em escolas barulhentas." Ela parou surpresa. Não pela grosseria, mas pelo tédio enrustido no tom dele. "Nenhuma criança é burra." Ela virou para ele. "Algumas só não foram ouvidas direito ainda." Ele sorriu de leve. O primeiro sorriso, mas não era gentil. Era de quem não acreditava em nada, nem em si mesmo. "Interessante. Você está sozinho aqui?" "Sempre, por opção." Ela assentiu, tentando entender o que aquilo significava. O homem tinha dinheiro, claramente. A cobertura era digna de filme. Mas havia algo mais. Solidão camuflada, orgulho ferido e uma forma de olhar como se ele quisesse sentir algo, mas não lembrasse como. Então,
Posso saber seu nome? Ela perguntou. Lucas. Lucas Vale. E foi assim que a confusão começou. Entre uma porta errada e um nome que ela jamais esqueceria. Naquela tarde, Isadora ficou exatos 12 minutos no apartamento. Falou pouco. Ouviu quase nada. Mas ao sair, Lucas disse algo que a fez parar no batente. Volte na próxima semana. No mesmo horário. E me traga um poema. Ela virou, surpresa. Um poema? Sim. Se vai invadir meu mundo, que seja com algo que preste. Ela não sabia se era um pedido ou uma provocação, mas sabia de uma coisa. Ele não a teria mandado voltar, se não quisesse ser invadido de novo. E naquele instante, sem saber, Lucas Vale, o homem que odiava visitas, ruídos e imprevistos, tinha acabado de abrir uma porta que talvez não soubesse mais fechar. Na semana seguinte, São Paulo acordou com chuva. O tipo de manhã cinzenta que fazia qualquer um querer ficar embaixo das cobertas, tomando café forte e ouvindo música antiga. Mas Isadora atravessava o centro com o guarda-chuva na mão e o coração em descompasso. A imagem de Lucas parado na porta, pedindo que ela voltasse, não saía de sua cabeça. Não era o pedido em si, era o modo como ele dissera, sem rodeios, sem charme, sem fingimento, como se dissesse, não sei fazer isso direito, mas não quero te perder. Ela sabia reconhecer solidão quando via uma, e a dele doía de olhar. O porteiro do prédio já não a questionava mais. Só acenava com um sorriso discreto enquanto ela atravessava o saguão como se aquele fosse o seu lugar, embora soubesse bem que não era. Não ainda. Ao chegar ao 6º andar, Lucas abriu a porta antes mesmo de ela tocar a campainha. Eu estava escutando seus passos no corredor, disse ele, como quem tenta disfarçar o quanto esperava. Ela apenas sorriu e entrou. Carregava uma bolsa grande com 2 livros, uma planta pequena de folhas miúdas e um pacote de biscoitos com fita vermelha. Estava ficando difícil fingir que aquilo não era especial. O que trouxe hoje? Ele perguntou, ajudando-a com as coisas. Machado e chá de capim-limão. Ela estendeu o pacote. E trouxe uma planta nova, jiboia. Vai bem com ambientes fechados e purifica o ar. Lucas olhou para o vasinho como se fosse um objeto extraterrestre. Você insiste nisso, né? Verde combina com cinza. Ela respondeu, apontando para o apartamento. Você só precisa deixar ela perto da luz e regar uma vez por semana. É simples. Você fala como quem quer cuidar de tudo. Ele provocou. Alguém tem que começar. O apartamento parecia outro. Ainda era silencioso, mas havia vida espalhada em pequenos detalhes. O tapete do hall estava mais alinhado. As xícaras estavam sempre limpas, e um marcador de livro descansava sobre o sofá, como se ele realmente tivesse tentado ler por conta própria. Isadora percebeu. Você leu? Algumas páginas. Tive vontade. Ela se sentou, pegou o livro das mãos dele e virou até onde o marcador estava. A passagem estava grifada. Entre o silêncio de fora e o tumulto de dentro, preferia o segundo. Pelo menos sentia. Você sublinhou isso? Parece familiar. Isadora olhou para ele. Lucas não encarava. Estava mexendo no chá, fingindo não dar importância. Mas aquilo dizia muito. Tem coisas que só se sentem de verdade no barulho do próprio coração. Ela disse, guardando o livro de volta na bolsa. Às vezes acho que ele parou de bater faz tempo. Lucas murmurou. Então talvez a gente só precise fazer barulho suficiente para ele acordar. O silêncio ficou denso por um instante, mas não desconfortável. Era como se algo estivesse prestes a se abrir, mas ainda sem pressa, como se o tempo deles estivesse sendo costurado em silêncio. Depois da leitura, ficaram jogando um jogo antigo de perguntas e respostas que ela trazera da escola, uma adaptação simples para fazer adolescentes pensarem antes de responder. Mas ali, nas mãos de 2 adultos estranhos, virou confissão. Qual foi a última vez que você chorou? Ela perguntou, lendo uma das cartas. Lucas hesitou. Ano passado, no hospital, quando ouvi um médico dizendo que o meu prognóstico era imprevisível. Detesto essa palavra. Ela te dá esperança só para depois tirá-las. Isadora guardou a pergunta sem comentar. Era a primeira pista concreta sobre a doença dele, mas não insistiu. Ao invés disso, respondeu a próxima. E você? Ele perguntou, olhando para ela com uma calma rara. Quando uma aluna minha saiu do colégio porque os pais não podiam mais pagar o transporte, ela me entregou uma cartinha escrita à mão dizendo: obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu desistia. Lucas apertou os olhos. Respirou fundo. E você desistiria de mim se eu fizesse isso?
A pergunta ficou no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Depende. Ela encarou. Você está me dando motivos para ficar? Lucas se aproximou um pouco como se quisesse dizer algo mais, mas não disse. Naquela noite ele acompanhou Isadora até o elevador. Quando as portas se abriram, ela entrou, mas antes de fecharem, virou-se para ele. Eu volto, mas só se a planta estiver viva. Você faz muitas exigências. Ele respondeu com um meio sorriso. É que eu só fico onde vejo o futuro. As portas se fecharam, e Lucas ficou parado, encarando o vazio do corredor. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo crescendo dentro dele. Não era exatamente esperança, mas era próximo disso. Nos dias seguintes, Lucas passou a acordar antes do despertador. Começou a cuidar da planta como se fosse uma missão. Descobriu que gostava de capim-limão. Leu mais 3 capítulos do livro. E começou a perceber que sua casa já não era só sua. Tinha cheiro de gente, som de risada e uma presença que ficava, mesmo depois que Isadora ia embora. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o assustava. A rotina o protegia. A distância o defendia. E agora, tudo parecia estar se movendo sem que ele tivesse controle. Ele não sabia se estava pronto para ser visto por inteiro. Ainda mais por alguém como ela, que com livros e chá, atravessava muros que ele levou anos para erguer. Na semana seguinte, Isadora chegou atrasada. Lucas abriu a porta já desconfiado. Pensei que tivesse desistido. Ela entrou ofegante, rindo. O ônibus quebrou. Depois a chuva. Depois, uma senhora me parou na rua achando que eu era a neta dela. E era. Por um minuto quis ser. Ele deu um risinho discreto. E ela notou algo diferente. Está com olheiras. Não dormiu bem? Lucas desviou o olhar. Tem dias que o corpo cobra. É só isso. Isadora o observou com mais atenção. Sua pele estava mais pálida. Os olhos mais fundos. Mas ele se mantinha em pé como se estivesse ótimo. Como sempre fazia. Se quiser, posso só ler para você hoje. Ela pegou o livro e sentou-se. Não. Ele parou. Hoje quero te mostrar uma coisa. Ela o seguiu até um cômodo que nunca havia visto antes. Era um pequeno estúdio com uma janela enorme e vista para a cidade. No canto, uma poltrona, uma prateleira de discos e uma caixa com fotos antigas. Lucas apontou para ela. Eu costumava sentar aqui quando queria lembrar que ainda estava vivo. Isadora se aproximou da caixa. Pegou uma das fotos. Era ele, muito mais jovem, com um violão no colo. Ao lado, uma mulher sorrindo. Não parecia ser a mãe. Havia amor naqueles olhos. Ela, Júlia, minha irmã, morreu há 3 anos. Isadora tocou a borda da imagem com cuidado. Era por isso que você parou de viver? Talvez. Ele se sentou na poltrona. Olhou para a janela. Eu comecei a desaparecer antes dela, mas só percebi quando ela se foi. Ela não disse nada. Só puxou uma cadeira, sentou ao lado e estendeu a mão. Lucas hesitou. Depois segurou. E ali ficaram. 2 pessoas sentadas lado a lado, diante de uma cidade barulhenta demais para ouvir o silêncio dos que sofrem quieto. Mas naquele momento, o silêncio deles já era outro. Já não era vazio. Era partilhado. Naquela semana, algo dentro de Lucas parecia ter mudado. Não era visível aos olhos, mas podia ser sentido. Ele não falava disso. Evitava qualquer menção à própria saúde como se o nome da doença fosse um feitiço que, uma vez pronunciado, o quebraria por inteiro. Mas Isadora sentia que o tempo ao lado dele estava ganhando contornos urgentes. Como se cada encontro precisasse valer por 2. Numa das tardes seguintes, ela chegou mais cedo. O porteiro avisou que Lucas não havia saído do apartamento o dia todo e parecia mais recluso que o normal. Quando ela tocou a campainha, ele demorou mais que o habitual. Quando abriu, não estava com sua camisa social impecável. Estava com uma camiseta velha, olhos fundos, barba por fazer. O olhar, perdido. Ele começou, mas a voz falhou. Hoje não estou bem. E quem disse que eu só viria quando você estivesse? Ele deu um passo para o lado. Ela entrou e largou a bolsa no chão. Foi até a cozinha, preparou o chá sem pedir permissão. Colocou 2 fatias de pão na torradeira, pegou o pote de mel que ela mesma trouxera em outro dia. Quando voltou para a sala, Lucas estava sentado no sofá, cabeça baixa. Tem dias que parece que tudo está indo embora de dentro, ele disse com a voz fraca. E eu só fico assistindo. Isadora se sentou ao lado dele. Não disse nada. Apenas estendeu a caneca. Ele tomou um gole, em silêncio.
E ali ficaram. Ela ao lado dele, como se aquilo fosse tudo que ele precisasse. Sabe o que é pior? Lucas quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Não é a dor. É o medo de ter me acostumado com ela. De ser só isso. Dor com nome e sobrenome. Dor com CPF. Você não é isso. A voz de Isadora foi firme. Você é alguém que ama piano, que escreve listas tolas, que já sorriu por bobagens. Isso também é você. E eu vejo. Ele a olhou com olhos úmidos. Você me vê? Vejo. Mesmo quando você tenta se esconder. Ele encostou a testa no ombro dela, em silêncio. Ficaram assim por longos minutos, sem precisar de mais palavras. Alguns dias depois, Isadora chegou com uma surpresa. Prepare-se, disse ao entrar no apartamento com um embrulho quadrado nas mãos. Lucas arqueou uma sobrancelha. Outra planta? Não. Ela sorriu. Uma moldura. Ela retirou o papel e revelou a moldura de madeira clara, com vidro fosco. Dentro, uma cópia da lista de Lucas, agora digitada em fonte antiga, com detalhes desenhados à mão nas bordas. Cores suaves. No topo, o título, Coisas para fazer enquanto ainda dá tempo. Fiz cópias. Essa vai ficar aqui, na parede do estúdio. E eu vou colar uma na porta da minha geladeira. Assim você me lembra, e eu te lembro. Lucas ficou olhando por alguns segundos. Você realmente acredita que dá tempo? Sempre dá tempo para alguma coisa. Nem que seja dizer o que a gente nunca teve coragem. Ele assentiu. Pegou a moldura e pendurou ele mesmo na parede do estúdio com cuidado, como se fosse um retrato de família. Qual é o próximo item? Ele perguntou. Dizer eu te amo, olhando nos olhos. Ela leu. Ele riu, desconcertado. Podemos pular esse por enquanto? Claro. Mas não por muito tempo. Nos dias que se seguiram, começaram a viver de pequenos projetos. Tocar mais músicas no teclado. Fazer pão caseiro. Reorganizar os livros por cor. Replantar a jiboia em um vaso maior. Tudo parecia simples. Mas ali, entre xícaras de chá, sorrisos tímidos e gestos de cuidado, algo muito maior acontecia. A dor de Lucas não desaparecia, mas era como se o coração, cansado de bater no escuro, estivesse finalmente aprendendo a confiar de novo. Em um sábado ensolarado, Isadora levou Lucas até a varanda, coisa rara. Precisa tomar sol, ela disse, ajeitando uma manta sobre as pernas dele. Está parecendo um vampiro. Vampiros vivem mais. Ele respondeu, rindo. Ela se sentou ao lado, observando a cidade. A brisa morna levantava os fios soltos do cabelo dela. Lucas a olhou de soslaio. Você nunca me pediu nada. Já pedi chá, livros e um vaso decente. Não. Quero dizer, nunca me pediu para mudar, para melhorar, para me abrir. Porque isso você já estava fazendo. Só não percebeu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Às vezes eu acho que você entrou aqui para me lembrar de que ainda vale a pena. E às vezes eu acho que entrei aqui para me lembrar que o amor existe nas frestas. E que às vezes é na porta errada que a gente encontra o lugar certo. Ele segurou a mão dela com força. E ali, naquela varanda silenciosa com vista para uma cidade que jamais imaginaria aquele encontro, duas pessoas que haviam desistido, dela, do mundo, da esperança, se reencontravam, um no outro. Na despedida daquele dia, já no corredor do elevador, Lucas hesitou antes de deixá-la ir. Isadora? Você acredita em sorte? Ela pensou por um segundo. Acredito em encontros. A sorte, às vezes, só é o nome que a gente dá para uma porta aberta na hora certa. Lucas sorriu. E não foi um sorriso triste. Foi inteiro. Então acho que você foi a minha porta certa. Ela entrou no elevador com os olhos marejados, mas sem deixar cair. Porque no fundo sabia. Estava se apaixonando. E não por um homem saudável, rico e perfeito, mas por alguém real. E era exatamente isso que fazia doer e valer. Isadora caminhou pelas ruas molhadas de São Paulo como se o mundo ao redor não existisse. O barulho dos carros, as buzinas, as pessoas com pressa, tudo parecia distante, abafado por um único pensamento. Ela havia sido expulsa sem que ele dissesse a palavra. Não era orgulho ferido, era coração partido. Ela chegou em casa, largou a bolsa no sofá e se sentou no chão da sala. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e leu, pela 10ª vez, a lista digitada que havia emoldurado. Dizer, eu te amo, olhando nos olhos. E pensou, talvez nem todo mundo tenha tempo para riscar certas promessas. Durante os dias que se seguiram, Lucas não ligou.
Não mandou mensagem. E ela também não. Orgulho? Um pouco, mas mais do que isso. Medo. Medo de que, se insistisse, fosse rejeitada de novo. Medo de descobrir que ele já tinha decidido se afastar de vez. Mas ele não tinha. Lucas passava as noites olhando para o teto. O quarto escuro, a mente mais escura ainda. Repetia para si que era melhor assim, que estava protegendo ela, que, quanto menos vínculo deixasse, menos dor causaria quando chegasse o momento em que não pudesse mais. Só que repetir uma mentira muitas vezes não a tornava verdade. E no fundo, ele sabia que o que fazia não era proteção. Era covardia. No sexto dia sem vê-la, ele desceu até o porteiro, coisa que não fazia há meses, e perguntou se ela havia passado por ali. Não vi a moça, Sr. Lucas, respondeu o homem, com um olhar preocupado. Faz falta, né? Lucas apenas assentiu. Subiu de volta, sentindo o silêncio da cobertura gritar. Enquanto isso, Isadora tentava continuar com a rotina. Dava aulas, corrigia redações, sorria nas reuniões escolares, mas por dentro, uma parte dela parecia travada. Sentia-se como uma página pela metade. Uma música que não chegou ao refrão. Até que numa noite, já perto das 9, ela recebeu uma mensagem. Você esqueceu um livro aqui. Posso levar para você. Ellie. Ela ficou olhando para a tela por longos minutos. Poderia ignorar. Poderia responder friamente. Mas o coração, aquele mesmo que ele tentava afastar, bateu forte. Não foi o livro que eu deixei aí. A resposta não veio de imediato. E ela não esperava que viesse. Mas ao menos havia dito. E isso por si só já era coragem. No dia seguinte, quando Isadora chegou em casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Reconheceu a caligrafia. Abriu com as mãos trêmulas. Isadora, eu não sou bom com palavras quando preciso ser. Fico calado quando devia falar, e quando falo machuco. Eu achei que te afastando eu estava te protegendo, mas hoje eu percebi. Estava protegendo a mim mesmo. Do medo, da dor, da ideia de te perder um dia. Mas você me perdeu agora, e dói mais do que qualquer diagnóstico. Se você puder, volta. Nem que seja para me dizer que vai embora de verdade. Só não some sem me olhar de novo. Ellie. Isadora sentou no sofá, respirou fundo e fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas não era de dor. Era de alívio. Na sexta-feira, ela voltou. Bateu na porta como da primeira vez. Mas agora, sabia exatamente onde estava. E por quem estava ali. Lucas abriu a porta devagar. O rosto abatido, mas com os olhos cheios de algo que não havia antes. Medo misturado com esperança. Ela entrou sem dizer nada. Apenas pousou a bolsa sobre o sofá, olhou em volta, viu que a planta estava viva. E isso bastava. Você está cuidando bem dela, comentou. Tentei não deixar morrer, como tudo que eu costumo deixar. Isadora se virou. Eu só preciso que você entenda uma coisa, Lucas. Eu não estou aqui por pena, nem por caridade. Estou aqui porque quero, mesmo com todas as incertezas, mesmo com a sua doença. Eu não vim para assistir você sumir. Eu vim para viver o tempo que tiver. Lucas abaixou a cabeça. Eu sou um desastre, Isadora. Então vamos ser desastres juntos. Mas não me tire a chance de tentar. Ele levantou o olhar. Deu um passo à frente. Você ainda quer riscar aquela frase da lista? Ela respirou fundo. Deu um passo também. Quero, mas não com pressa. Quero que seja quando você olhar para mim e souber que é verdade. E se eu já souber? Ela tocou o rosto dele com as duas mãos. Ele fechou os olhos. Então diz, sem medo. Lucas abriu os olhos e a voz saiu baixa, quase como se ele ainda não acreditasse. Eu te amo, Isadora. Ela sorriu. Eu também te amo, Lucas. Mesmo com tudo. Especialmente por tudo. Ele encostou a testa na dela. Ficaram assim, olhos fechados, respiração unida. Era amor. Real. Dolorido. Frágil. Mas vivo. E pela primeira vez, Lucas sentiu que havia algo mais forte do que a dor. Algo que valia ficar. Na semana seguinte, as visitas voltaram a acontecer, mas com um novo tom. Lucas já não escondia tanto. Começou a conversar sobre o tratamento, sobre os médicos, sobre os dias bons e os ruins. Isadora estava lá em todos eles. Levaram a planta para fora. Pintaram uma das paredes do estúdio. Colaram fotos novas. Criaram uma nova lista. Coisas para fazer juntos. Era menor, mas mais urgente. E mais sincera. E mesmo quando a dor voltava, quando Lucas se sentia fraco demais para sorrir, bastava olhar para ela.
Ela estava ali, e isso mudava tudo. Os dias sem Lucas foram longos, mais longos do que qualquer feriado, mais silenciosos do que qualquer madrugada. Isadora tentava manter-se ocupada, preenchendo as horas com tarefas que antes pareciam banais. Reorganizar livros, corrigir provas, lavar a louça com cuidado exagerado. Mas no fundo, tudo o que ela queria era ouvir o som da chave girando na porta da cobertura. Tudo o que ela queria era a voz dele, mesmo que fosse para reclamar do chá amargo. A carta estava guardada na gaveta da escrivaninha. Ela a olhava todos os dias, mas não tinha coragem de abrir. Como se, enquanto a carta permanecesse lacrada, Lucas ainda estivesse por perto. Ela mandava mensagens, uma por dia, curtas, afetuosas. Hoje fez sol. As plantas sentiram sua falta. Te vi em um livro de poesia. Ainda está em Curitiba, mas meu coração está aqui. Algumas eram lidas, outras não. Ele respondeu apenas 2 vezes. A primeira, estou cansado, mas pensando em você. E a segunda, no fim da segunda semana, a dor é pesada, mas seu nome alivia. Isadora chorou lendo aquela mensagem. Ela sabia que ele estava lutando. Sabia que o tratamento não era simples, mas o silêncio que veio depois, esse sim a fez tremer. Passou-se mais uma semana. Depois outra. Nenhuma resposta. Ela ligou. Nada. Enviou áudio. Nada. Então, 1 mês após o embarque, um pacote chegou à portaria do prédio onde ela morava. O nome dela escrito à mão no envelope. Nenhuma identificação externa. Ela subiu as escadas com as pernas trêmulas. Dentro do pacote, um bilhete simples. Sei que essa não é a volta que você esperava, mas foi a única forma que encontrei de te agradecer por ter me dado paz nos meus piores dias. Por ter sido minha ponte, minha risada, minha janela aberta. Eu precisei ir sozinho, não para fugir de você, mas para entender o que você significava. E agora eu sei. Você foi minha última esperança. E talvez, meu único amor verdadeiro. Debaixo da carta havia a moldura da lista. Mas agora, com algo a mais. A última linha estava marcada, em tinta preta firme. Dizer eu te amo, olhando nos olhos. Marcada. E do lado, escrito à mão, o acréscimo. E ser amado de volta. Isadora sentou-se no chão da sala, com o envelope ainda aberto sobre os joelhos. As lágrimas caíam sem esforço, sem resistência. Doía, muito, mas era uma dor diferente. Não era abandono, era amor que ficou. Ela soube então que Lucas não voltaria, e que tudo o que viveram, cada chá, cada planta, cada silêncio compartilhado, era real. Era amor em sua forma mais bruta e mais linda. Mas não havia corpo, nem velório, nem certidão, só o silêncio. Dias depois, ela voltou à cobertura. O porteiro lhe entregou a chave, sem dizer nada. O apartamento estava limpo, organizado, a jiboia crescida, o teclado no canto do estúdio, os livros empilhados, a caneca de chá na prateleira e uma carta sobre a mesa da sala, com o nome dela. Se você está lendo isso, é porque eu tive coragem de deixar algo para trás. Tudo que tenho é seu. As chaves, a casa, a planta, os livros e esse silêncio que você transformou em música. Eu fui sozinho porque achei que era o fim, mas talvez seja só o começo. Se um dia eu voltar, e espero que sim, quero te ver aqui. E se eu não voltar, quero que saiba. Você foi a única porta que eu desejei que ficasse aberta. Isadora dobrou a carta com delicadeza. Deitou-se no sofá e fechou os olhos. Lucas podia estar longe, mas o amor dele estava em cada canto. E ali, naquela casa silenciosa, Isadora chorou. Por ele, por ela, por tudo que viveram. Mas também sorriu. Porque amar, mesmo com dor, ainda era viver. No sábado, antes do sol nascer, Isadora caminhou até a janela da cobertura. A cidade ainda dormia. As luzes distantes piscavam devagar, como se respirassem. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ficar ali em silêncio, sem tentar resistir ao que sentia. Apenas sentia. A chave da casa de Paraty estava sobre a mesa. Desde que a encontrara, não passava 1 hora sem olhar para ela. A ideia de um lugar onde Lucas nunca pisou, mas que imaginou para ela, a comovia profundamente. Aquilo era mais do que uma herança material. Era cuidado. Era amor em forma de promessa. Decidiu que viajaria. Não naquela semana. Talvez na próxima. Precisava estar sozinha por uns dias.
Colocar os pensamentos no lugar. Precisava estar com ele, ainda que à sua maneira. Para ti não seria uma fuga, mas um mergulho. Ligou para a escola e solicitou uma licença. Explicou pouco. Disseram que ela tinha direito, que se cuidasse. Seus alunos ficaram sabendo. Muitos mandaram mensagens, cartinhas, desenhos. Volta logo, tia Isa. A senhora é minha professora preferida. Você vai ver o mar por mim. Ela imprimiu cada um deles e guardou numa pasta, como quem junta forças para atravessar uma ponte. Na manhã da viagem, ela saiu cedo, com a mochila leve. Levara alguns livros, um casaco, o diário de Lucas e o caderno de receitas. Não queria nada que a distraísse demais. Queria sentir, queria se lembrar. A estrada até Paraty parecia um corredor de saudades. Cada curva, um pensamento. Cada ponte, um aperto no peito. Ao chegar, a pousada simples onde pegaria a chave da nova casa estava silenciosa. A atendente lhe entregou um envelope e indicou a rua. Andar até lá foi como caminhar dentro de um sonho que não era seu. A casa era térrea, de muros baixos, coberta por trepadeiras. Um portão azul, com a tinta um pouco gasta pelo tempo. Uma varanda com rede, e janelas largas que deixavam entrar a brisa do mar. Ao girar a chave, sentiu o estômago revirar. O interior era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira clara, almofadas coloridas, uma estante de livros que ela suspeitava que Lucas mandara colocar ali por intuição. Sobre a mesa, um envelope. O último. Ela o abriu com cuidado. Você chegou. Se estiver lendo isso, é porque teve coragem. Obrigado por vir. Esse lugar é pequeno, mas nele eu sonhei coisas grandes. Sonhei com você aqui. Sonhei com o dia em que você voltaria a sorrir sem culpa. Que essa casa seja mais do que um presente. Que seja um recomeço. E que, se algum dia alguém perguntar quem era Lucas Vale, diga apenas, foi o homem que me ensinou que o amor pode nascer até da dor. Isadora dobrou a carta com carinho, colocou sobre o aparador e olhou em volta. A casa estava cheia dele, da intenção, da lembrança, do cuidado. Ela abriu todas as janelas, acendeu o incenso que encontrou em um canto e se deitou na rede, ouvindo o som do mar ao longe. Ali, chorou de novo, mas chorou diferente, com paz. Nos dias seguintes, caminhava pelas ruas de pedras, escrevia trechos soltos em um caderno, lia poemas à beira da praia. Uma senhora na feira lhe deu um vaso de manjericão dizendo que ela parecia triste, mas com alma boa. Isadora sorriu. Lucas teria rido disso. À noite, escrevia cartas para ele. Nunca as enviava. Só escrevia. Hoje eu senti seu cheiro no travesseiro. Se você estivesse aqui, teríamos queimado o arroz juntos. Coloquei seu nome num caderno. Acho que estou começando a escrever a nossa história. E aos poucos, a dor foi deixando de gritar. No fim da segunda semana, ela acordou antes do sol nascer. Foi até a praia. O céu ainda estava pintado de rosa e lilás. Sentou-se na areia, abraçou os joelhos e fechou os olhos. Lucas, sussurrou, você não está aqui, mas tudo está cheio de você. Ela não esperava a resposta. Mas naquele momento, uma brisa morna passou e balançou seus cabelos. Era como um sopro, como um toque, como uma despedida suave. Eu vou viver, prometeu, e vou te amar vivendo. Quando voltou para casa naquele dia, escreveu a última linha no diário. Hoje, deixei você partir, mas vou te levar comigo, em tudo. Ao retornar para São Paulo 2 semanas depois, a cidade já não parecia tão opressiva. A cobertura antes silenciosa demais, agora era abrigo. Abriu as janelas, regou as plantas, pendurou quadros novos, convidou uma amiga para tomar chá, deixou o piano aberto, e todas as noites, antes de dormir, lia um trecho da lista. Não como quem relê um fim, mas como quem ainda está vivendo a melhor parte. Isadora leu aquelas últimas linhas com um misto de riso e lágrima. Era típico de Lucas deixar uma despedida que soava como um prenúncio. Como se tivesse deixado tudo arrumado, menos a própria ausência. Nos dias seguintes, ela voltou a trabalhar em seu livro. Dedicava as manhãs a escrever e as tardes a corrigir provas e organizar aulas. Mas à noite, sempre voltava para o mesmo ponto. Aquele envelope. Aquela frase. E se por acaso algum dia alguém bater à sua porta, escute. Ela pensava nisso com mais frequência do que gostaria. Às vezes se pegava andando pela casa em silêncio, tentando ouvir passos que não existiam. Ou virava o rosto rápido ao ouvir o elevador parar no andar de cima.
Mas nada. O tempo seguiu. 2 meses depois, ela recebeu uma proposta para transformar seu manuscrito em livro. Uma pequena editora de bairro se encantara com os trechos publicados em um blog pessoal. O editor a chamou para conversar. Tem algo na sua história. Ela não tenta ser grandiosa, mas é. Ela é sincera, dolorosa, real. Ela aceitou. E o livro ganhou o nome. A Porta que Nunca se Fechou. Era como assinar uma promessa em papel. Um laço entre o que foi e o que ainda doía. E numa tarde de setembro, enquanto voltava do trabalho, parou para comprar flores. Não era data especial, mas algo a fez entrar naquela pequena floricultura. Saiu de lá com um buquê de lavanda, a preferida de Lucas. Ao chegar em casa, colocou o arranjo sobre a mesa da varanda, ao lado da caneca vazia. Ligou o som. Tocava uma playlist antiga, uma que ele detestava. Ou fingia detestar. O vento entrou leve, balançando as cortinas. E naquele momento, ela ouviu 3 batidas na porta. Não era o carteiro. Não era o vizinho. Era um som familiar. O coração disparou. As mãos gelaram. Ela se aproximou devagar, como se atravessasse uma ponte invisível. Girou a maçaneta com os dedos trêmulos. E quando abriu, congelou. Lá estava ele, mais magro, a barba mais rala. O olhar mais cansado. Mas era ele. Lucas. Mas ela não conseguiu falar. O ar não vinha. Apenas ficou ali, olhando como se fosse uma miragem. Ele sorriu, com o mesmo sorriso torto de quando lia um poema que não compreendia, mas gostava mesmo assim. Eu disse que talvez voltasse. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Lucas. Ele assentiu, dando um passo à frente. Eu lutei. Por você. Pelos nossos cafés, pelas jiboias, pelo livro que você ia escrever. E quando tudo dizia para parar, eu te via e continuava. Isadora não esperou mais. Correu para ele, abraçando-o com força. Não se importou com a fragilidade, com os ossos à mostra, com a camisa amarrotada. Ele estava ali, de verdade. O abraço demorou. Quando ela se afastou um pouco, olhou para os olhos dele. Você voltou. Eu precisei te ver de novo. Antes de qualquer coisa. Antes da próxima consulta. Antes de qualquer notícia. Ela não perguntou como ele estava, não naquele momento. Porque naquele instante, tudo o que importava era que ele estava ali. Naquela noite, jantaram sopa e pão com queijo. Sentados no chão da varanda, como no início. Falaram pouco. Mas entre os silêncios, os olhares diziam tudo. E o livro? Ele perguntou. Está pronto, mas falta o final. E qual é? Depende de você. Ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Lucas fechou os olhos. Então vamos escrevê-lo juntos. Na manhã seguinte, ele acordou antes dela. Preparou o café, regou as plantas, abriu as janelas. Ela o encontrou olhando para a lista emoldurada. Sorriu, se aproximou e segurou sua mão. Escreve uma última linha para mim? Lucas pensou. Depois pegou uma caneta e, com letras pequenas e firmes, escreveu. Voltar para quem nunca fechou a porta. Isadora leu em silêncio. Depois encostou a testa na moldura. Então é aqui que nossa história começa de novo. Lucas a olhou. E pela primeira vez em muito tempo, não havia dor no olhar. Havia esperança. Os meses seguintes não foram fáceis. Houve consultas, exames, cansaço. Mas também houve dias de sol, de música, de escrita. O livro foi publicado. Recebeu mensagens de leitores que diziam ter sido curados por aquelas palavras. A cobertura, agora mais cheia de vida, era visitada por amigos, alunos, leitores. E Lucas, mesmo nos dias ruins, fazia questão de sorrir para cada um que batia à porta. Porque agora ele sabia. Algumas portas nunca se fecham. Porque certas pessoas são casa. E Isadora era a casa para onde ele sempre quis voltar. No último trecho do livro publicado, ela escreveu: se um dia alguém lhe disser que o amor morre, diga a essa pessoa que o amor só morre quando ninguém o rega. Mas se houver uma lembrança, um sorriso, uma música, um bilhete escondido, uma flor esquecida no livro, então o amor ainda está ali. E se ele bater à sua porta um dia, abra. Porque algumas portas, você já sabe, nunca foram feitas para fechar. E se essa história também tocou o seu coração, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like
e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vem por aí. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde o amor dessa história chegou.